Nós estamos aqui, vamos adentrar na segunda lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. E na lição passada a gente estudou sobre a liderança cristã, o que é liderança cristã. E eu foquei bastante então para a questão, pelo menos que a gente aprendesse, saísse daqui aprendendo pelo menos o que são os 4 pilares da liderança cristã. Que ele tem que ter esses 4 pilares para que ele possa exercer uma liderança cristã com eficácia, né, com excelência, em prol do crescimento do reino do céu. Alguém lembra, pelo menos vou botar metade desses 4 pilares que precisam a liderança cristã ter? Vívia, você lembra? Amor, paciência, Isso. Perfeito. Perdão. Muito bem. São os 4 pilarzinhos que a gente aprendeu da lição do que é liderança cristã. E hoje nós vamos ver a pessoa do líder, né? Nós vemos aquela primeira lição, o que é um líder, como identificar um líder cristão, o que um líder não deve fazer, o que o líder deve fazer. A gente aprendeu isso. Ter humildade, ter amor, ter paciência, perdoar. Saber que um líder ele influencia, ele não é soberbo, não é arrogante, não procura trazer benefício só individual, mas sim um benefício coletivo. E hoje nós vamos estudar aqui a pessoa do líder nessa lição de número 2, do dia 9 de outubro de 2022, hoje na Escola Bíblica Dominical. Amém? O textuário a gente já leu, que se encontra no livro de Paulo ao Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13. E logo no texto bíblico a gente já vê que no versículo 8 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja episcopado, servir, o episcopado é ensinar, fazer algo para o reino, trabalhar em prol do reino. Então é uma excelente obra. É uma excelente obra. Trabalhar para o reino de Deus é um grande privilégio, é uma grande oportunidade que a gente tem. Porém, na grande maioria, a gente tenta fugir de querer exercer esse chamado de Deus na nossa vida por conta das entrelinhas que tem aqui entre pessoas dos seres, entre nós. Mas é uma grande obra, é uma excelente obra nós fazermos a obra de Deus e fazer e ser um pilar de sustentação para uma determinada instituição ou uma família ou até uma pessoa. Na introdução dessa lição nós vamos entender, nós vamos ver em geral que o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. Isso vai depender da pessoa do líder, como o líder trabalha, como ele é. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, pelo seu caráter, e não somente pelo trabalho que ele executa. Ou seja, existem pessoas que têm capacidade, que têm dons, que têm conhecimento, que têm um bom testemunho, porém, essa pessoa ela não tem nenhuma condição de assumir uma posição de liderança cristã. Então é importante que a gente observe o caráter, que é fundamental que uma liderança cristã tenha um caráter ilibado, uma postura reta, para que ele venha fazer um trabalho para Deus, com ética, com decência, porque isso conta-se muito. É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, ou seja, você vai ter uma vida produtiva dentro da obra de Deus na medida que você tem um grau de comunhão com Deus nível A. É preciso ter comunhão com o nosso Pai, consigo mesmo e também com as pessoas que o cercam.
Nessa lição vamos refletir a respeito da pessoa do líder. É importante que o líder ele tenha o caráter libado, limpo, puro, tenha comunhão com o Papai do Céu e tenha também comunhão com todos que estão à sua volta. Porque um líder chega um determinado momento que ele vai precisar de um auxílio, vamos falar, uma ajuda terrena, um carro para se locomover, ou para poder buscar alguém que precisa de um auxílio, de uma ajuda, porque um líder, ele procura sempre servir, ajudar e somar. Então, se ele não tem os bens materiais, mas ele tem comunhão com quem tem, ele vai procurar essa pessoa que tem, e ele tem comunhão, essa pessoa não vai medir esforço para poder ajudar essa liderança. Nós vamos ver o ponto 1 aqui, que tem o tema aqui, o líder como um indivíduo. Dentro desse tema é dividido nos 3, como a gente bem sabe, e nós vamos ver a personalidade do líder, a humanidade do líder, o líder e seus relacionamentos. Nós vamos ver isso aí, dentro do líder como uma pessoa, como um indivíduo. A personalidade do líder, em linhas gerais, a personalidade ela tem sido definida como um conjunto de fator afetivo. Personalidade ela está sendo definida como um conjunto de fatores efetivo, emocional e habitual, que juntos eles formam o ser de uma pessoa. Eu tenho o costume de falar que o vínculo, a convivência, ela faz o vínculo. Na medida que nós vamos convivendo, na medida que nós vamos caminhando, na medida que nós vamos passando mais tempo junto, os valores afetivos, eles vão aumentando. A comunhão entre amizade e companheirismo também cresce. Dentro de um relacionamento conjugal, é preciso um namoro para poder se conhecer, é preciso um convívio, é preciso uma comunhão, e o tempo é que vai determinar a pessoa, o discernimento da pessoa, os seus valores emocionais, se ela é zangada, se ele é brabo, se ele é tranquilo, se ele é ansioso, enfim, o tempo ele vai te mostrar através do convívio. Então, o líder, ele tem esses conjuntos de fator emocional, ele precisa disso para que, com essa somatória, vai dar um crescimento mútuo, ou seja, é união. A personalidade também está ligada à consciência de que a pessoa tem de si e como ela lida com o ambiente onde vive. Ou seja, um líder espiritual que tem comunhão com o Pai, ele vai ter capacidade de ver luz em treva. Ele vai ter capacidade de enxergar bem no mal, porque ele tem comunhão com o Pai. E quem tem comunhão com o Pai, o Senhor ele consegue nos dar discernimento além das nossas expectativas. Mas a partir do momento quando a gente se coloca como soberbo, como arrogante, como a gente viu lá na lição de número 1, nós não vamos ter comunhão nem com Deus e nem com aqueles que estão em volta de nós. Amém? Graças a Deus. Chegando aí o nosso Pedro Henrique. Não, o importante é que você veio. Bom dia. Paz do Senhor. Você não sabe do tanto que o professor se atrasa também. Às vezes chega quase na hora do amém. Tudo bem. Então, o líder, como indivíduo, ele tem que ter esses conjuntos de emoções para formalizar mais e ajudar mais a sua postura como um líder. Certo? O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos. Veja isso aqui, ó. Ele necessita. A palavra necessidade é diferente de precisão. Precisar é uma coisa, necessidade é outra. Quando você precisa de uma coisa, você pode esperar alguns dias, mas quando você necessita, é porque você tem urgência naquilo que você está precisando. Necessidade, você pode aguardar mais um pouco. Precisão,
você aguarda e espera, pode aguardar mais um pouco. Necessidade, você tem urgência em receber aquilo que você está necessitando. E aqui na lição ele está dizendo, ó, um líder, ele necessita, ou seja, com urgência, de ter uma personalidade moldada pelo quê? Pelos princípios bíblicos. Ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos, e também desejar ter sucesso na realização do seu trabalho. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros. Então, o líder necessita com urgência de procurar ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir o nosso espaço, conduzir a nossa vida, para que a gente possa exercer uma liderança com eficácia, com humildade, com amor, com paciência, com perdão, e o nome do Senhor será adorado através da nossa vida, da nossa ética, da nossa moral. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente aprende que o líder precisa de uma personalidade emocional em conjunto. Amém? O segundo ponto. Calma, meu querido, leia para nós o segundo ponto aí, por favor. A humanidade ao formar o homem, Deus o constituiu de corpo, alma e espírito. Definitivamente, a Bíblia confirma que o homem é um ser tricorpônico. Deus criou o espírito, a alma e o corpo. Logo, todos advêm do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor para ele. O líder não deve esconder sua humanidade e seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar da sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falhas. Amém. Alguém pode comentar esse tópico, esse ponto 2 aqui, a humanidade do líder, aquilo que o Cal acabou de ler para nós, aquilo que a gente acompanhou na nossa revista aqui. Você pode comentar esse texto que a gente leu aqui sobre a questão da humanidade do líder. O que você entendeu nessa leitura? O Michael, não entendi nada, seja sincero, pelo amor de Deus. Alguém entendeu alguma coisa? Eu vou considerar o silêncio como um sim, que ninguém entendeu nada. Amém. Não, ninguém entenderam mesmo? Eu li errado. Vívia? Pelo título aí, só pelo título aí, humanidade do líder. O que dá para entender? Lê de novo. Vou ler só no final. O líder não pode ser comportar e nem ser visto como super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falhas. Glória a Deus. Eu creio que às vezes muita gente deposita assim tanta confiança no líder. Não sei dizer ao certo, assim, não sei dizer confiança, mas expectativa. Como se o líder